Abelhas nativas, silvestres e sem ferrão. Jataí e Mandaçaia. Flávio Picoloto, de Presidente Alves, São Paulo, pergunta: como se faz para pegar enxames de abelha jataí? Seu Flávio, nós vamos responder a sua carta aqui na Reserva Ecológica da Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais. Segundo o professor Lúcio Campos, há 3 maneiras de se capturar um ninho de jataí. A primeira delas é usando uma caixinha como essa aqui, olha. O senhor coloca um pouco de cerume da própria colônia de jataí dentro de uma caixinha bastante simples, que tem uma abertura aqui, e coloca no campo, bem presa em um ramo de árvore. E pega fácil assim, não? Pode demorar bastante. Você pode deixar uma caixa do campo e não conseguir pegar enxame durante um ano. A jataí, seu Flávio, se adapta bem a qualquer ambiente. Na cidade costuma dar em poste, em muro, em caixa abandonada, dá em barranco. E aqui no meio do mato, ela tem preferência por árvore. Tronco oco de árvore. Como este toco, localizado pela equipe do professor Lúcio. Aqui está a entrada do ninho e nós vamos tentar então retirar o ninho que está dentro do tronco. Nós poderíamos utilizar um machado que de qualquer forma danifica muito o ninho quando nós abrimos com o machado. Por essa razão nós vamos utilizar uma motosserra. Este é o segundo método de captura do enxame. E apesar do uso da motosserra, que sempre desperta na gente uma ideia de violência, o trabalho exige muita delicadeza. É quase uma escultura. Qualquer descuido e a serra pode ferir o ninho. Aqui nós temos os potes de mel e pólen da colmeia. Aqui estão as células de cria da colônia, tá certo? Uma estrutura extremamente importante para a sobrevivência do ninho que nós vamos transportar para a caixa. Isso aqui tem que retirar também. Tem que retirar daí. Quantas abelhas tem num ninho desse? 1.500, 2.000 abelhas. O enxame, essa parte e as outras já retiradas vão ser colocadas agora nesta caixa, olha só. Uma caixa simples de fazer, né? Criada pelo biólogo Paulo Nogueira Neto, um grande estudioso das abelhas silvestres brasileiras. Essa caixa tem uma plataforma aqui onde as abelhas construirão os potes de mel e uma região aqui onde nós vamos colocar a cria da colônia. Tudo que está no ninho é retirado, inclusive o cerume, que vai cobrir os favos de crias transferidos para o fundo da caixa. Professor, e a rainha? A rainha normalmente vem junto com a cria. E como é que o senhor Flávio faz para reconhecer a rainha da A jataí? rainha é bem maior que as operárias. Nós vamos dar uma busca aqui no meio da cria e vamos ver se ela se encontra aqui. Olha, a rainha aqui está. Juntamente com uma operária, aqui vocês vejam que ela é bem maior que a operária que foi lá para trás. Depois de fazer uma acomodação bem confortável assim para a rainha e para as crias, é preciso alimentar o enxame. É só pegar o pólen e o mel coletados no tronco. O professor Lúcio mostra como faz. Com uma seringa bem limpa, ele tirou o mel dos potes originais e está colocando agora em potinhos artificiais, que podem ser encontrados em qualquer loja de apicultura. A colocação do pólen é feita em seguida. Não se dá muita comida no primeiro dia. O que restou na bandeja vai ficar guardado na geladeira. Só será dado quando a colmeia se adaptar à caixa. Bom, fecha a colmeia com cuidado. Esse bambuzinho aqui, para que serve? Para que as abelhas prendam os potes de mel e, dessa forma, quando abrir a colmeia, não arrebente os potes de mel que não estarão presos na tampa, mas sim no bambuzinho. Agora nós fechamos a caixa e colocamos lá no tronco de onde nós retiramos a colônia. E colocamos na entrada, aquela entrada do ninho que nós retiramos quando da abertura da colônia. Vamos prendê-lo aqui e deixar que as abelhas entrem por aí para dentro da caixa agora. E a caixa fica aqui durante quanto tempo, professor? Uma semana aproximadamente. Bem, senhor Flávio, portanto o senhor vai ter que esperar 7 dias e só depois é que vai poder transferir o ninho coletado na mata.
Para isso, o senhor vai ter que colocar uma tela na boca da caixa como essa aqui, olha. Serviço que precisa ser feito na noite anterior à transferência. Por que à noite, professor? E dessa forma você pegará todas as campeiras que de outra forma estariam no campo e seriam perdidas. Aí então, senhor Flávio, o senhor leva o ninho coletado para a área onde o senhor pretende montar o seu apiário de abelhas silvestres, que na verdade não vai ter esse nome de apiário. Apiário é aquele feito com colmeias de abelha Europa africanizada que tem o nome científico de ape, daí apiário. A jataí, bem como as outras abelhas indígenas, fazem parte de um grupo que tem o nome científico de meliponídeos. Portanto, o que o senhor vai montar vai ser um meliponário, como este aqui da Universidade Federal de Viçosa, que tem mais de 90 colmeias de jataí e mandaçaia. A caixa que o senhor trouxe da mata, senhor Flávio, dentro de 2 meses vai ficar desse jeito aqui. Olha só que beleza. Aqui as crias no ninho, os potes de pólen, e aqui elas construíram os potes de mel. Olha aqui. Um lugar onde a cada época do ano tem sempre uma árvore dando flor. É assim o ambiente que cerca o meliponário da Universidade Federal de Viçosa. E quem vai mostrar pra gente o que é que tem dentro dessas caixinhas é a bióloga Maria Luísa Buschini, a Isa, que é assistente do professor Lúcio Campos. Pois é, esse aqui é um ninho de quê? Esse é um ninho de mandaçaia. Aqui é a região das crias, que fica coberta por cerume, e aqui são os potes que contêm alimento, mel e pólen. Esse aqui de baixo? Esse aqui contém pólen, tá? E esse aqui, mel. E aqui é uma mistura de barro com resina, que elas usam, é o mesmo sistema da APS, para fechar a caixa, né? Qualquer buraco e tal. Você é daqui que tiraria própolis. Mas aqui, nessas abelhas, não seria a própolis propriamente dita, é a geoprópolis, que o pessoal ainda está fazendo estudo para ver os princípios, né, da geoprópolis. E aqui, como vocês podem ver, é a entrada da colmeia, que é bem específica. A mandaçaia, ela faz a entrada com barro. Mas de um modo geral, as abelhas indígenas fazem a entrada do ninho com barro ou com cera? Algumas fazem com cera e outras fazem com barro. É bem fácil reconhecer a mandaçaia. Ela é pretinha e tem listas amarelas nas costas. Já esta outra, que não tem lista nenhuma e que faz na entrada um canudo de cera que parece um trombone em miniatura, é a abelha iraí. Veja o movimento na colônia de iraí. Esta é a maternidade. São vários andares de crias. Cada gominho desse é uma abelha que vai nascer. Elas nascem brancas, depois é que vão escurecendo. Esta é uma caixa da abelha silvestre conhecida como mirim preguiça. Constrói a maternidade acima dos alimentos e não ao lado, como já vimos. Olha aí os favos de cria na parte interna da tampa. Os potes de mel e pólen ficam no fundo da caixa. Esta outra é conhecida como pé de pau. É amarela e cinza. Tem o nome de pé de pau porque escolhe a parte mais baixa do tronco para fazer o ninho. Às vezes, fica até abaixo do nível do chão. Conhecer quantas espécies de abelhas silvestres existem? Olha, existe aproximadamente mais de 150 espécies conhecidas. Uma das principais características delas é que elas não apresentam ferrão. Então, elas são bem dóceis mesmo, dá para criar no fundo do quintal, em casa, não tem problema. Ô, seu Flávio, mas vamos voltar às nossas abelhas jataí. O professor Lúcio Campos, agora, vai mostrar como se faz a multiplicação de uma colônia, como aquela que capturamos na mata. É o terceiro método de reprodução. É preciso ter uma colônia bem formada, bem forte. O que se faz é uma divisão. O ninho vai ser dividido exatamente no meio. Metade das crias, metade do mel e metade do pólen são transferidos para a caixa nova. E a rainha, onde é que fica? A rainha vai ficar na caixa antiga. Para a caixa nova, é importante que nós coloquemos aqui uma célula real, que se você olhar aqui neste favo, você vê aqui
a célula real. Veja que é uma célula bem maior que as outras células, que são as células de onde nascem as operárias. Essa é a realeira, né? Essa é a realeira. Essa é Então, importante que venha para cá, para a caixa nova. é importante que venha para a caixa nova, porque daqui vai nascer a rainha que vai ficar nesta colmeia. Pronta a divisão? É só isso, velho? Bom, agora esta colmeia vai para o local onde estava instalada esta colmeia mãe aqui. Elas não podem ficar juntas. Não vão ficar juntas. Por quê? Que agora as campeiras que estavam desta colmeia entrarão naquela colmeia, então ela vai ter condição de se restabelecer. A caixa nova fica, portanto, no mesmo lugar onde estava a caixa antiga. Seu Flávio, o senhor vai ver agora como é que se tira o mel da colmeia de Jataí. E o professor Lúcio vai mostrar para o senhor por que é bom usar esse tipo de caixa aqui, que é a caixa racional, né? Esse tipo de caixa permite que nós tiremos o mel sem contaminar com outros produtos da colmeia e retornemos essa gaveta para a própria caixa para que elas possam armazenar novamente mais mel. E numa colmeia com 2 gavetas, ele deve tirar o mel de qual gaveta? De baixo ou de cima? Bom, ele deve sempre deixar a gaveta de baixo com os potes de mel que vão servir para a alimentação da colmeia. Muito bem. Agora, então, nós vamos virar esta gaveta sobre uma bandeja sobre a qual foi colocada uma peneira. Veja que o mel escorre aqui agora. Deixa quanto tempo aí, professor? Olha, até que pare de escorrer o mel. O mel, muitas vezes, ele é bastante viscoso, ele demora um pouco para escorrer dos potes. Vamos ver a quantidade que saiu aqui. Olha aqui a quantidade de mel. Isso é uma quantidade pequena de mel, né? Sim, a Jataí normalmente não produz uma quantidade muito grande de mel. Uma colmeia de Jataí como essa que nós vimos aqui, dá quanto de mel por ano? Olha, 1,5 litro a 2 litros de mel por ano. Posso experimentar um pouco, professor? Pode, sim, claro. Dá licença. Ele parece que é mais suave do que o Sim, da Abelha Europa? ele tem um gosto mais suave que o mel de Apis. Mais leve? Mas ele é mais diluído também um pouco. Como tem mais água? Mais água, ele tem uma concentração de açúcar um pouco menor que o mel de Apis. Professor, e para pegar e criar a mandaçaia? Bom, você procede do mesmo jeito que a Jataí, ela faz o ninho também dentro de um tronco, você abre o tronco e passa por uma caixa, tendo cuidado de utilizar uma caixa maior que a caixa de Jataí, uma caixa onde cabe um ninho de mandaçaia. Quer ver? Vamos ver aqui um ninho de mandaçaia. É a mesma caixa padrão, né? A mesma caixa modelo. padrão, tá certo? Olha aqui. E para tirar o mel da mandaçaia, como é que faz, professor? Você faz exatamente como nós fizemos com a Jataí. Você abre os potes, coloca sobre a peneira e deixa escorrer. O mel de mandaçaia, entretanto, você deve tomar um pouquinho de cuidado depois, porque a mandaçaia muitas vezes frequenta fezes de animal, coleta fezes de animal com qual ela marca a colmeia. E então, seria interessante você pasteurizar esse mel, aquecendo a 72 graus em banho-maria. Deixa 15 segundos a 72 graus, depois resfria esse mel e pode utilizá-lo. Entretanto, é importante nós lembrarmos que essas abelhas não são importantes só para a produção de mel e de algum outro produto da colmeia. Elas são muito importantes como polinizadores de plantas em geral e são abelhas que estão desaparecendo. Então é extremamente importante que você crie essas abelhas, que é uma forma de você manter, inclusive, essas espécies que poderiam ser, de outra forma, simplesmente extintas.